O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos colocamos aos pés de Jesus para ouvi-lo. Lembremos daquele momento em que Jesus vai visitar Marta e Maria, e tinha também o seu irmão Lázaro, mas nesse momento o Lázaro não estava. E ali diz que enquanto Marta estava preocupada e agitada com as coisas, Maria estava aos pés de Jesus ouvindo. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. E essa parte não será tirada. É muito importante isso para nós. Lermos a palavra de Deus, meditarmos a palavra, guardar no coração. É isso que Deus quer. Ele quer que nós aprendamos. E nós só iremos aprender dessa forma. A meditação da palavra é um momento de oração. Nós lemos, ouvimos o que nós estamos lendo, tiramos ali o ensinamento e vamos seguindo. E quando nós não compreendemos, nós buscamos alguém, um sacerdote ou uma pessoa da igreja católica que possa nos orientar. Por isso é importante nós ouvirmos os sermões, pregações. Isso tudo nos ajuda na nossa caminhada. Hoje, Jesus de repente começa a falar em parábolas. Estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, de 26 a 34. A parábola tem essa função de despertar uma certa curiosidade naqueles que estão ouvindo. Jesus, ele não fala diretamente nesse momento, mas ele usa histórias para que nós possamos compreender melhor. Vocês se lembram que ontem eu trouxe aquela meditação do cordeiro e da raposa, aquela fábula de Esopo? É isso. Te ouve, desperta a curiosidade e prestamos atenção
e ali tiramos um ensinamento. E Jesus, ele costumava fazer isso usando as situações do dia. Semente, lá tinha o mar da Galileia, então tinha os pescadores, então ele usava o pescador que lançou a rede, ele falava dos pássaros, tudo isso estava dentro de um contexto e ali as pessoas podiam, através daquelas histórias, tirar um ensinamento. Hoje, ele nos trouxe através dessas duas parábolas, falando do reino dos céus. As parábolas estavam sempre apontando para o reino dos céus, para esse mistério, a eternidade, o lugar aonde Deus quer que nós estejamos um dia com Ele. E aqui ele começa dizendo: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Esse mistério. O homem vai lá, coloca a semente na terra, coloca água e a semente fica lá e de repente, com o passar do tempo, ele vai, observa, vem um broto e aí ela vai crescendo, até chegar ao ponto de, no caso aqui, ela está pronta e aí ela dá o fruto e se colhe. Mas o que é que, na verdade, Jesus está nos falando através dessa primeira parábola? E é muito importante para você isso. Você que vive preocupado aí, porque você tem rezado por alguém da sua família e você não percebe nada. Às vezes tem pessoas que pregam, o catequista, que vai lá, aí fala, e os catequizandos não dão atenção, e aí entra num processo de desânimo. Você que foi chamado alguma vez para fazer uma colocação, uma pregação, aí você sai de lá assim meio desanimado, aí é a mãe que está ali orientando o filho nas coisas de Deus e ela não vê frutos nenhum e as pessoas acabam desanimando. Olha o que é que Jesus está dizendo nessa parábola. Ele está dizendo o seguinte: você fez a sua parte, pode deixar. Aquela semente, ela vai se desenvolver e no tempo certo ela vai crescer e ela vai dar frutos. Compreendeu? Às vezes nós queremos ver com os nossos próprios olhos, nós já queremos ver a pessoa convertida, já queremos ver a pessoa lá, quem sabe, numa vida de santidade muito grande. Isso é quando nós estamos nessa situação de querer ver o outro entrar no caminho, nós já estamos na caminhada, e aí aquela pessoa não entra, e entra naquele desânimo. Talvez você esteja assim, né? Jesus está dizendo o seguinte: não, fique tranquilo. A semente que foi jogada na terra, ela está produzindo frutos. Ela está crescendo, melhor dizendo. Ele vai dormir depois que ele semeia e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece, tá vendo? Não adianta ele ficar ali olhando, observando, que ele não vai ver nada. É o tempo. O tempo vai, de repente, vir um brotinho, de repente está lá e já está dando frutos. Então, aquela pessoa que você já semeou, agora reze. As orações vai ser aquela água que é colocada e que, no decorrer do tempo, os frutos vai crescendo, ou melhor, aquela árvorezinha, aquela semente que foi colocada
ela vai germinando e vai crescendo. Faça a sua parte e reze. O resto é Deus quem faz. Não é assim que Paulo vai dizer? Ele diz que Apolo planta e depois a semente cresce. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Não queira ser o Salvador, mas faça a sua parte. Existe uma história de um sacerdote que ele fazia de tudo na paróquia para os paroquianos levarem uma vida santa, uma vida com Deus. E ele até desanimou, ele não via frutos sendo produzidos. Claro, um ali, outro acolá, mas a paróquia, de um modo geral, nada. Mas ele rezava, ele fazia penitência, pedia a Deus. Até que um dia aconteceu uma coisa. O padre morreu. Depois da morte do padre, as pessoas começaram a se despertar e começaram a levar uma vida em Deus. O padre plantou. O falecimento dele fez com que tudo que ele havia feito pudesse produzir o fruto necessário na vida daqueles paroquianos. Ele não viu com os olhos da carne a mudança na paróquia, mas com os olhos espirituais diante de Deus, ele vê agora. Plante, espere, no tempo devido as coisas acontecerão. Esta é a primeira parábola. A segunda parábola que ele conta é que o reino de Deus é como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda ele é bem pequenininho, é muito pequeno. Eu já tive a oportunidade de ver nessas idas na Terra Santa, aí às vezes um guia ou alguém mostra para nós, ela é muito pequena. E Jesus está dizendo que o reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Depois ela é semeada, ela cresce, ela começa a produzir frutos, e aí cresce uma árvore ali, ao ponto de que até os pássaros dos céus vêm se abrigar à sua sombra, bem pequenininha. O que é que Jesus está falando para nós? Qual o ensinamento que nós podemos tirar desta parábola? São vários, eu vou trazer um. O ensinamento é esse. O reino de Deus começou pequeno. Começou ali com Jesus, depois os discípulos, os apóstolos, e aí os apóstolos junto com Jesus, primeiro Jesus começou a pregar, as pessoas começaram a vir, depois os apóstolos, após a morte de Jesus e a ressurreição, eles foram enviados pelo mundo, e aí a palavra de Deus foi chegando, a igreja foi crescendo, e olha aí a igreja hoje. Igreja católica, por isso que ela traz o nome de católica, porque em todo lugar do mundo nós encontramos católicos, mesmo que sejam um grupinho de 3 ou 4 pessoas, mas ali está a representação da igreja. Eu já trouxe aqui para vocês, lá na Terra Santa, na cidade de Jericó, pelo menos é o que eu conheço, mas deve ter outros lugares também. Lá, a maioria são muçulmanos que moram em Jericó. Mas lá tem uma igreja, que é a Igreja do Bom Pastor. E ali tem um grupo de
de franciscano, eu não sei, na verdade, o número. Quando eu passar por lá, eu vou perguntar para saber, que são eles que representam a Igreja Católica em Jericó. Ali tem a escola, onde até os muçulmanos são beneficiados, e ali tem um grupo pequeno de cristãos, um grupo pequeno, que assistem à missa e que levam a vida cristã e são assistidos pelos frades franciscanos. Imagine esse reino de Deus, a igreja, que começou lá, na Terra Santa, e se espalhou pelo mundo todo. E aí, quanto mais essa igreja ela vai crescendo aqui na Terra, ela vai crescendo também no céu. Agora vamos ver, né? Desde o tempo de Jesus até hoje, quantos cristãos atingiram a salvação e estão lá? É uma multidão que está lá. Tem muita gente lá. E aqui também tem um outro grupo. Um grupo que está lutando, que está fazendo de tudo para um dia também chegar lá e habitar no céu. Vamos ser santos, meus irmãos? Vamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensina? Vamos levar uma vida com Deus? Vamos exterminar da nossa vida tudo aquilo que não nos leva para o céu? Que não nos leva para Deus? Vamos tirar tudo isso. E um dia você verá com a graça de Deus, e eu também, se Deus quiser, nós estaremos no céu e veremos também a multidão dos que foram salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.